Você já sentiu aquela sensação estranha quando alguém entra na sala e, sem dizer uma palavra, parece sugar toda a energia do ambiente? Ou quando uma pessoa próxima faz algo tão perturbador que seu instinto grita que algo está profundamente errado, mas você não consegue explicar o porquê? O mais inquietante é que tendemos a encontrar desculpas para esses comportamentos em nós mesmos e nos outros, chamando-os de personalidade forte ou fase difícil, quando na verdade estamos diante de partes não reconhecidas de nós mesmos que causam danos reais. Em suas extensas análises de pessoas que tratou, Jung identificou padrões comportamentais que não apenas atrapalham nosso desenvolvimento pessoal, mas têm o poder de estragar relacionamentos inteiros e comunidades. Estes não são simplesmente maus hábitos, são sinais de forças mentais profundas que, quando ignoradas, podem prejudicar muito a saúde mental e o bem-estar de quem está por perto. A questão crucial é: por que continuamos tolerando comportamentos que sabemos, em nosso íntimo, serem fundamentalmente inaceitáveis? Você está em uma discussão, lembrando de um evento que testemunhou claramente. De repente, a outra pessoa começa a negar algo que aconteceu, ou insiste que você disse algo que nunca pronunciou. Seu coração dispara. Você começa a questionar sua própria memória, e um desconforto profundo se instala. O que está acontecendo não é apenas uma discordância, é um ataque à realidade que compartilhamos, algo que Jung reconheceu como profundamente perturbador para a mente. Jung observou que a manipulação da realidade não é apenas um desentendimento comum, mas uma forma de violência psicológica que abala as bases da nossa percepção. Em suas análises de pessoas que tratou, ele documentou como pacientes, expostos à distorção constante dos fatos, desenvolviam problemas parecidos com os de traumas graves. Quando alguém sempre nega o que é visível, muda o que aconteceu ou inverte as situações, está atacando algo valioso: nossa capacidade de confiar no que percebemos. Este comportamento, que hoje chamamos de gaslighting, é particularmente perigoso porque se aproveita da nossa tendência natural a duvidar. Jung entendeu que a mente humana precisa de lógica. Precisamos que o que sentimos por dentro e o que acontece fora estejam em harmonia. Quando alguém de propósito estraga essa lógica, não está apenas sendo desonesto, está atacando as bases da nossa saúde mental. Mas todo mundo distorce um pouco a realidade às vezes, você pode argumentar. A diferença crítica está no padrão e na intenção. Uma pessoa pode ter uma memória imperfeita ou uma perspectiva diferente, mas o manipulador faz isso sistematicamente, com o objetivo de dominar sua percepção da realidade. Jung percebeu que esse comportamento frequentemente surge de uma parte não aceita de si mesmo. A pessoa que manipula muitas vezes teve sua própria percepção desvalorizada no passado e agora joga esse padrão nos outros. O mais desconcertante é que muitas vezes continuamos a nos relacionar com quem distorce a realidade, tentando fazê-los ver a verdade ou entender nosso ponto de vista. Jung nos alertaria que isto é um engano sério. O problema não é entender, mas querer. O manipulador da realidade compreende perfeitamente o que está fazendo. É justamente por isso que o faz. A libertação deste padrão começa quando reconhecemos como somos vulneráveis a essa manipulação. Jung observou que pessoas com muita empatia e aquelas que cresceram em lugares onde o que percebiam era desvalorizado são mais fáceis de manipular. Perceber isso não é culpar, mas criar limites claros e firmes para proteger o que você percebe da realidade. Quando você identifica alguém sempre distorcendo a realidade, não é apenas seu direito, mas sua responsabilidade mental se afastar. Continuar num relacionamento onde a própria realidade é sempre atacada é permitir um dano profundo à sua mente. Para ter saúde mental, precisamos manter pelo menos uma base sólida na realidade que compartilhamos. Imagine uma pessoa que constantemente acusa os outros exatamente daquilo que ela mesma faz. O chefe que acusa subordinados de incompetência quando ele mesmo não cumpre prazos. A amiga que suspeita de traições em todos os relacionamentos enquanto esconde suas próprias infidelidades. O familiar que critica sua frieza emocional, enquanto ele próprio é incapaz de demonstrar vulnerabilidade genuína. Este fenômeno, que Jung chamou de jogar nos outros o que não aceitamos em nós, representa uma das maneiras mais prejudiciais para os laços verdadeiros entre as pessoas. A sombra, na visão de Jung,
não é só o lado ruim. É onde guardamos tudo o que não queremos ver em nós mesmos. Quando uma pessoa não consegue enfrentar suas próprias falhas, impulsos ou qualidades indesejadas, a mente acha um jeito esperto, mas destrutivo, jogar essas partes para fora, vendo-as aumentadas nos outros. Jung descobriu este jeito de funcionar ao perceber algo estranho. As pessoas que tratava viviam reclamando dos outros por coisas que elas mesmas faziam, mas não conseguiam ver isso em si mesmas. O perigo da projeção não está apenas na injustiça que comete contra o outro, mas na barreira que cria para nos conhecermos. A pessoa que projeta permanece presa num show de ilusões, lutando contra os outros por algo que se recusa a enfrentar dentro de si. Como Jung escreveu em seus diários pessoais, o que negamos em nós, encontramos sempre do lado de fora como se fosse nosso destino. Uma observação que revela como a projeção que não é resolvida volta depois como situações de fora que parecem coisa do destino. O que torna a projeção da sombra tão difícil de identificar é que ela vem com uma certeza muito forte. A pessoa que projeta realmente acredita estar vendo a verdade sobre o outro, sem perceber que está olhando para um espelho que distorce seu próprio interior. A emoção forte que vem com isso, raiva que não combina, indignação demais, desprezo sem fim, é um sinal claro de que não é uma visão justa, mas sim uma ferida mental que a pessoa não vê. Nos relacionamentos cotidianos, a projeção aparece como um tipo estranho de cegueira para certas coisas. O parceiro possessivo que constantemente acusa o outro de infidelidade, muitas vezes está jogando seus próprios impulsos ou desejos guardados. O colega que sempre suspeita dos motivos dos outros, frequentemente esconde suas próprias intenções duvidosas. Como Jung observou em seu trabalho clínico, quanto mais forte a acusação, quanto mais certeza a pessoa tem sobre o outro, maior a probabilidade de estarmos diante de uma projeção. Particularmente prejudicial é quando a projeção acontece em relações próximas ou onde um tem mais poder. Pais que projetam partes que negam em si mesmos nos filhos podem fazer com que carreguem pesos mentais que não são deles. Líderes que projetam suas próprias falhas em subordinados criam lugares de trabalho ruins, onde todos vivem sendo sempre suspeitos e acusados. A melhor defesa contra a projeção é buscar de verdade se conhecer e ser uma pessoa inteira por dentro. Em vez de rejeitar automaticamente críticas ou acusações, Jung sugeria pensar de verdade. Será que algo disso é meu? Essa pausa para pensar é o remédio para o ciclo de projeções que destrói tantos relacionamentos. Você já esteve com alguém e, após a interação, sentiu-se cansado sem motivo, como se tivessem sugado sua energia? Jung percebeu isso muito tempo antes de as pessoas falarem abertamente sobre isso. Em seus estudos sobre os jeitos de funcionar da mente, ele identificou um padrão de comportamento onde certas pessoas parecem incapazes de criar sua própria energia mental e, sem perceber, começam a sugar a energia dos outros. Um processo que ele chamava de um tipo de ligação que tira a energia. Este comportamento vai muito além da simples companhia cansativa. O vampiro emocional age através de jeitos específicos de agir na mente que Jung anotou com cuidado nos casos que estudou. Eles criam crises constantes que exigem atenção imediata. Instalam dúvidas e inseguranças que você precisa constantemente acalmar. Dizem que seus sentimentos não valem, fazendo você gastar energia explicando o que sente. Usam a culpa para controlar, fazendo você sentir-se responsável pelo bem-estar deles. Começam brigas para depois se fazerem de vítimas que precisam de consolo. O que torna este comportamento particularmente destrutivo é seu jeito traiçoeiro. A energia é sugada aos poucos, muitas vezes parecendo ser intimidade ou fragilidade. Jung notou que muitas pessoas que tratava estavam esgotadas mentalmente, não por grandes problemas, mas pelo cansaço diário de lidar com gente que sempre sugava sua energia emocional. A ciência de hoje confirma o que Jung percebeu. Estudos sobre a mente e o convívio mostram que a gente se sincroniza com as pessoas. Nossos sistemas nervosos se ligam uns aos outros. Quando estamos com alguém sempre precisando de emoção ou com a mente bagunçada, nosso sistema nervoso trabalha demais para tentar criar equilíbrio, o que causa cansaço físico de verdade.
O vampirismo emocional muitas vezes se esconde por trás de jeitos de ser aceitos na sociedade. É a amiga dramática que sempre tem um problema maior que o seu. É o colega intenso que transforma cada projeto em uma montanha-russa emocional. É o familiar sensível, cujas necessidades sempre superam as dos outros. Jung percebeu que nossa relutância em reconhecer estes padrões muitas vezes vem de ensinamentos sociais profundos. Fomos ensinados que cuidar dos outros é bom, sem aprender a identificar quando esse cuidado se torna exploração. Mais fáceis de cair nisso são pessoas com muita empatia. Aquelas que Jung diria que sentem muito bem as coisas. Estas pessoas naturalmente sentem e respondem às necessidades emocionais alheias, virando alvos fáceis para o vampirismo emocional. O estranho e triste é que justamente quem sente mais e percebe o problema é quem mais sofre com ele. A solução não é se fechar para as emoções ou ser cínico, coisas que Jung achava tão ruins quanto para a mente. Em vez disso, ele defendia que tivéssemos um eu, ego, forte e com limites claros. Isto significa ver sua própria energia como algo valioso e que acaba. Aprender a ver os sinais de que sua energia está sendo sugada e conseguir manter conexão empática sem deixar que se aproveitem. Se conhecer de verdade é o segredo para ver isso antes que faça muito mal. Quando começamos a perceber que ficamos cansados depois de falar com certas pessoas, não estamos exagerando ou sendo egoístas. Estamos vendo uma realidade de energia básica que Jung dizia ser tão real quanto tocar em algo. Em seus anos tratando pessoas que lutavam para encontrar seu próprio caminho, Jung observou um fenômeno perturbador. Muitos começaram a acreditar que suas diferenças básicas eram erradas e deviam ser corrigidas, escondidas ou castigadas. Estas pessoas não sofriam apenas de ansiedade ou tristeza normal. Carregavam o peso enorme de terem sua essência negada, frequentemente pelas pessoas mais próximas delas. Negar quem a pessoa é talvez o comportamento mais danoso que Jung identificou, justamente porque ataca o que ele considerava o processo mais importante da vida humana: a individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é. Quando alguém consistentemente nos castiga por nossas diferenças verdadeiras, sejam elas de jeito de ser, valores, sensibilidade, necessidades ou sonhos, não está apenas sendo controlador. Está atrapalhando de propósito nosso crescimento mental mais essencial. Isso aparece de jeitos leves e claros. É o pai que ri do filho sensível por chorar. É o parceiro que acha que as necessidades emocionais do outro são exageros ou frescuras. É o amigo que faz piadas constantes sobre seu entusiasmo por determinado assunto. É o ambiente familiar onde certas emoções são proibidas ou punidas. É o grupo social que afasta quem pensa diferente. Em cada caso, a mensagem é a mesma. Para ser amado e aceito, você deve ser menos você mesmo. O quanto isso machuca a mente é profundo e dura muito. Jung documentou como pessoas que passaram por essa desvalorização constante desenvolviam o que ele chamava de persona rígida, uma máscara social dura que impedia sua verdadeira natureza de aparecer. Dentro, estas pessoas não se sentiam elas mesmas, como se estivessem vivendo a vida de outra pessoa. Muitos relatavam sonhos que se repetiam onde eram perseguidos ou onde partes de suas casas estavam escondidas, símbolos do eu verdadeiro que era guardado. O pior desse comportamento é como ele se esconde sob a ideia de amor. É para o seu próprio bem. Só estou tentando te ajudar a se encaixar. Você sabe que não é assim que as coisas funcionam no mundo real. Jung observou como estas explicações que parecem de amor escondem o que realmente acontece: quebra de limites básicos e uma recusa em ver que o outro pode cuidar da sua própria vida. O que se apresenta como preocupação é, na verdade, uma forma de controle. Mais fáceis de cair nisso são crianças e pessoas em relacionamentos onde dependem emocional ou financeiramente. Quando sua vida ou suas emoções dependem de quem nega quem você é, o dano se multiplica. Jung viu que muitas pessoas que precisavam de mais ajuda cresceram em lugares onde suas diferenças naturais, ser sensível, gostar de ficar sozinho, ser curioso, ser criativo, eram vistas como defeitos para serem tirados. O remédio para esse comportamento ruim começa vendo como ele é sério.
Negar quem a pessoa é não é só uma opinião diferente ou briga normal, é uma quebra do direito básico de crescer como você realmente é. Jung insistia que as diferenças entre as pessoas não são por acaso ou problemas, mas jeitos importantes da mente humana ser diversa, tão importantes quanto a variedade na natureza. Se livrar disso precisa de coragem para respeitar o que você sente por dentro, mesmo que os outros não concordem. Jung chamava isso de ser fiel à sua lei interior, a vontade de seguir o que sua alma manda, mesmo quando enfrentamos resistência de fora. Esta não é coisa de adolescente rebelde, mas uma prova madura da realidade mais profunda da sua mente. Estou só querendo te ajudar. Estou falando isso pelo seu bem. Só estou sendo honesto porque me importo. Quando estas frases são seguidas por críticas que derrubam, conselhos que você não pediu, ou verdades duras que, por incrível que pareça, tiram sua confiança, você está diante de um dos comportamentos mais difíceis de perceber que Jung viu em suas décadas de trabalho. O falso apoio, o jeito de atrapalhar a mente que parece ajuda e carinho. Jung percebeu que este comportamento é particularmente destrutivo, porque cria uma mensagem dupla que a gente não consegue entender direito. Por um lado, a pessoa afirma estar do seu lado, apoiando seu crescimento e bem-estar. Por outro, suas ações e palavras sempre diminuem sua confiança, questionam o que você sabe fazer, ou acham problemas nos seus sucessos. Como disse Jung em carta particular com um colega, a faca que machuca mais fundo é a que vem com um sorriso. Este padrão aparece em muitos lugares. É o mentor que sempre encontra falhas em seu trabalho, nunca satisfeito, mudando sempre o alvo. É o amigo que responde ao seu entusiasmo por uma nova oportunidade, lembrando de todos os obstáculos e dificuldades que você provavelmente enfrentará. É o familiar que começa elogios com considerando o que você não consegue, ou termina expressões de orgulho com embora você pudesse ter feito melhor. Em cada caso, o apoio que só vem em palavras serve só para esconder uma mensagem de que você não é bom o suficiente. A psicologia moderna confirmou o que Jung percebeu. Falar de um jeito que o que é dito abertamente e o que está escondido se chocam, cria uma confusão na cabeça. Quando alguém afirma estar nos apoiando enquanto nos enfraquece, somos obrigados a duvidar ou do que foi dito claramente. Será que não está me ajudando mesmo? Ou do que a gente sente? Será que estou sendo muito sensível? Ambas as opções custam caro para a mente. O que torna o falso apoio especialmente perigoso é como ele usa nossas dúvidas e fraquezas naturais. Jung notou que muitas pessoas talentosas e capazes já carregam algum grau de insegurança ou síndrome do impostor. Quando alguém preocupado com nosso bem constantemente alimenta essas dúvidas sob o pretexto de nos fazer mais fortes ou mais realistas, eles não estão dando uma visão valiosa. Estão piorando nossas feridas mentais. Os motivos por trás do falso apoio são complicados. Jung observou que frequentemente surge de inveja sem perceber, onde a pessoa não pode aguentar ver o outro crescer ou ir além de certos limites. Em outros casos, vem de uma vontade de controlar. Manter o outro inseguro garante que a pessoa continue dependendo de ser aprovada e validada. Em situações mais leves, pode simplesmente refletir como a pessoa foi tratada, repetindo um ciclo que passa de pais para filhos de criticar disfarçado de amor. Para ver isso, preste atenção não no que é dito, mas no que você sente. Jung ensinava as pessoas a perceber como se sentiam depois de falar com diferentes pessoas em suas vidas. O apoio de verdade, mesmo quando inclui opinião difícil, nos deixa mais fortes, mais claros, com mais confiança para enfrentar coisas difíceis. O falso apoio, mesmo que seja bem falado, nos deixa confusos, inseguros e, de um jeito estranho, menores. A melhor resposta para o falso apoio não é brigar, o que muitas vezes piora as coisas e leva a mais manipulação, mas criar o que Jung chamava de clareza por dentro. Isto significa deixar mais forte nossa capacidade de saber o que nos ajuda a crescer e o que só serve para o que o outro quer, entre a verdade que solta e a verdade que prende. Quando reconhecemos o falso apoio em nossas vidas, enfrentamos uma escolha importante: mudar as regras do relacionamento ou fazer com que ele afete menos nossa mente.
Jung observava que muitos relacionamentos podem melhorar quando dizemos claramente que tipo de ajuda aceitamos. Outros, porém, só podem ser lidados se afastando emocionalmente ou fisicamente para proteger sua mente. Em suas extensas observações sobre relacionamentos que não funcionam bem, Jung documentou um padrão perturbador onde uma pessoa sempre trata a outra como menos capaz, menos madura ou menos competente do que realmente é. Este comportamento, tratar o outro como criança constantemente, representa um dos ataques mais leves e profundos à saúde da mente que podemos encontrar nos relacionamentos humanos. Não é apenas irritante ou desrespeitoso, é uma recusa básica em ver o outro como um ser humano completo. Tratar o outro como criança aparece de muitos jeitos. É o parceiro que acha que você não consegue entender coisas difíceis, como finanças ou decisões importantes. É o familiar que insiste que você não está pronto para responsabilidades que seus amigos da mesma idade assumem naturalmente. É o chefe que controla cada detalhe do seu trabalho, ignorando sua experiência e capacidade. É o amigo que deixa suas ideias de lado dizendo, como um pai ou mãe: "Você vai entender quando for mais velho e experiente." Em cada caso, a mensagem por baixo é a mesma: você não é plenamente capaz ou confiável. Jung observou que este comportamento frequentemente aparece escondido como cuidado ou proteção. "Estou apenas tentando te poupar de cometer erros. Estou fazendo isso porque me preocupo com você. Não quero que você se machuque." Estas explicações que parecem de amor escondem o que realmente acontece: quebra de limites básicos e uma recusa em ver que o outro pode cuidar da sua própria vida. O quanto isso machuca a mente quando acontece direto é profundo. Jung documentou como pessoas que passaram por isso por muito tempo desenvolviam o que ele chamava de dependência nervosa, uma condição onde a pessoa, ao mesmo tempo, não gosta de ser mandada, mas tem medo de agir sozinha. Esta condição eventualmente enfraquece a capacidade de decidir e cria barreiras falsas para o crescimento natural da mente. Mais fáceis de serem tratadas como crianças são pessoas que estão mudando de fase ou se recuperando. Alguém em um novo emprego, saindo de um relacionamento, lidando com doença ou recuperando-se de trauma, pode temporariamente precisar de mais apoio. Jung notou como estas situações naturais de fraqueza podem ser usadas para criar um jeito de depender que dura bem mais do que a necessidade real. Tratar o outro como criança é especialmente comum em relacionamentos onde um tem mais poder, seja por idade, posição social, educação ou dinheiro. Jung observava como essas diferenças podem virar desculpas fáceis para não deixar o outro ter sua própria vida. A pessoa com mais poder convence-se e tenta convencer o outro de que a diferença em uma coisa específica mostra uma diferença geral em capacidade ou maturidade. O pior desse comportamento é como ele pode acabar criando a realidade que diz que só está vendo. Quando alguém é sempre tratado como alguém que não consegue, pode começar a acreditar nisso, desenvolvendo o que a psicologia moderna chama de desamparo aprendido. Coisas que você sabe fazer e não usa enfraquecem. A confiança que não é reforçada diminui. E a pessoa, aos poucos, se encaixa na imagem pequena que o outro jogou sobre ela. Se livrar disso começa vendo como ele realmente é. Tratar o outro como criança não é proteção, é controle. Não é cuidado, é dominação. Não é amor. É uma forma de poder que nega ao outro o direito básico de crescer sozinho, que Jung considerava o propósito central da vida humana. Como Jung destacava no seu trabalho de terapia, o melhor jeito de responder a ser tratado como criança é, aos poucos, pegar de volta sua própria autoridade. Isto não significa rejeitar todo conselho ou ajuda, o que seria apenas uma reação igualmente imatura, mas assumir de forma consciente a responsabilidade principal por nossas decisões, nossos erros, nossos acertos e, o mais importante, nosso caminho de crescimento. Poder errar, aprender sozinho e seguir seu próprio caminho não é um luxo ou algo para poucos. É um direito básico da mente sem o qual não conseguimos nos desenvolver completamente como seres humanos. Quando alguém sempre impede esse processo falando em amor ou proteção, não está sendo cuidadoso, mas muito destrutivo. Entre todos os comportamentos ruins que Jung viu em suas décadas de trabalho, talvez nenhum seja tão prejudicial quanto o amor com condições.
O padrão onde só te aceitam, gostam de você e estão presentes quando você faz o que esperam, age de certo jeito ou esconde quem você realmente é. Este não é apenas um comportamento tóxico, é uma quebra do que Jung achava ser a necessidade mais básica da mente, ser vista e aceita por completo. O amor com condições quase nunca aparece claramente. Ninguém diz, só te amarei se você for bem-sucedido financeiramente. Ou, minha aprovação depende de você suprir minhas carências emocionais. Em vez disso, aparece de jeitos leves e que se repetem. Se afastar de repente quando você não concorda ou coloca limites. Muito entusiasmo quando você faz o que esperam versus frieza quando você segue seu próprio caminho. Interesse de verdade em algumas partes de você, enquanto outras são sempre ignoradas ou desvalorizadas. Jung observou como este comportamento cria uma divisão dolorosa na mente. Quem recebe amor com condições sempre tem que fazer uma escolha impossível, ser quem é de verdade e correr o risco de ser rejeitado ou se adaptar e manter a ligação, mas perdendo partes importantes de si. Esta divisão dentro de si, entre o eu verdadeiro e o eu que é aceito, estava na causa de muito do sofrimento mental mais profundo que Jung encontrou em seu trabalho. O que torna o amor com condições especialmente danoso é como ele se espalha pelo jeito que a gente se vê. Quando sempre recebemos a mensagem de que algumas coisas em nós não são aceitáveis ou são problemas, começamos a ver essas partes com os mesmos olhos críticos. Desenvolvemos o que Jung chamava de autocomplexos, partes inteiras da mente que começamos a rejeitar, guardar ou separar. Estas partes não desaparecem, continuam a influenciar o que fazemos e sentimos, mas agora escondidas, longe da parte da mente que junta tudo. Mais fáceis de cair nisso são pessoas que precisam muito se sentir ligadas aos outros e ser aprovadas. Uma característica que Jung reconhecia como parte natural do ser humano, não uma fraqueza. Somos naturalmente sociais, feitos para dar valor à aceitação e ter medo de ser rejeitados. Quando essa necessidade natural encontra um lugar onde o amor é usado para controlar, criamos jeitos de ser profundos e dolorosos para nos adaptar. Jung observou que o amor com condições muitas vezes passa de pais para filhos. Aqueles que cresceram sendo amados só quando fazia o que esperavam, tendem a repetir isso. Não por maldade, mas porque acreditaram que o amor é algo que se ganha se encaixando ou fazendo bem as coisas. Como escreveu Jung, até a gente ver o que está escondido na mente, isso vai se repetir em nossas vidas como se fosse o destino. O efeito do amor com condições vai muito além dos relacionamentos mais próximos. Jung documentou como pessoas que passaram por isso desenvolviam uma forma estranha de insegurança sobre existir. Uma sensação dentro da gente de que nosso valor está sempre em dúvida, nunca é certo. Esta insegurança aparecia em uma busca sem fim por aprovação de fora, ou um cansaço de ficar sempre se vigiando por dentro, vendo se ainda eram bons o bastante para ter ligação com os outros. Se livrar disso começa não rejeitando os outros, mas com algo revolucionário por dentro. Dar a si mesmo o amor sem condições que pode ter faltado de fora. Jung chamava isto de aceitar quem você é por completo. Perceber que todas as partes da sua mente, mesmo as que a sociedade não quer ou parecem não fazer sentido, têm valor e um papel no todo da sua personalidade. Isto não significa parar de crescer ou evitar mudanças boas. Jung via a diferença clara entre mudar de verdade, que nasce naturalmente do eu completo, e se adaptar para se encaixar, que busca só agradar o que os outros esperam. O estranho que ele via sempre é que a mudança de verdade só acontece quando primeiro a gente aceita totalmente quem somos. Em relacionamentos com amor condicional, o único jeito que funciona é colocar limites claros para proteger sua saúde mental. Isto pode significar falar menos, dizer o que você precisa direto, ou, em casos muito sérios, ir embora de vez. Estas não são para se vingar, mas atos importantes de autocuidado mental que Jung achava essenciais para a saúde da alma. Ao ver e dizer não ao amor com condições em nossas vidas, não estamos só protegendo nossa mente agora, estamos quebrando um ciclo que poderia durar para sempre. Como Jung frequentemente lembrava às pessoas que tratava, o trabalho que fazemos para curar nossas feridas na mente não ajuda só a gente,
mas tem efeito em todos os nossos relacionamentos, agora e no futuro. Não aceitar o amor como jeito de controlar é um ato de coragem que tem efeito muito além da nossa vida sozinha. O que mostra o amor de verdade, na visão de Jung, não são grandes gestos ou falas de cinema, mas por estar presente de um jeito simples e firme que diz: eu te vejo por completo, suas dificuldades, seus talentos, suas partes escondidas, sua luz, e estou aqui. Esta é a forma de amor que não só cuida da saúde mental, mas permite o crescimento humano mais profundo que Jung acreditava ser nosso direito natural e nosso destino. Agora que você conhece os 7 comportamentos inaceitáveis que Carl Jung nos alerta para nunca tolerarmos, a pergunta crucial é: você continuará permitindo que essas formas de manipulação psicológica prejudiquem sua saúde mental ou estabelecerá limites claros que protejam sua integridade psíquica? Antes de concluirmos, você já identificou algum desses padrões tóxicos em seus relacionamentos mais próximos? Se este conhecimento ressoou profundamente em você, escreva nos comentários: minha saúde mental é inegociável. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa reflexão. Deixe seu gostei e inscreva-se para receber mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo.